muito boa noite, seja muito bem-vindo à TV Online Diário do Sertão, a primeira TV Online da Paraíba. Você já me conhece, sou Ada Vitoriano, estou mais uma vez à frente do seu Interview, programa que você também já conhece, já está acostumado a ver, onde nós estamos sempre fuçando, sempre procurando alguma coisa a mais sobre a personalidade, sobre a vida, a trajetória de alguma figura. Hoje nós estamos, como não vai ser diferente, estamos com mais uma figura aqui para mostrar para vocês, para apresentar a vida, para viajar pela sua trajetória. E eu conto, como sempre, com a participação, com a interação de vocês através das nossas redes sociais, não é mesmo? Através do Facebook, Diário do Sertão, também através do Twitter, @Diário do Sertão. Aí abaixo da nossa tela você tem um espaço onde pode enviar sua mensagem, manda aqui pra gente que a gente vai passar para o nosso convidado. Durante o programa também o número do nosso WhatsApp vai estar aí na tela para que você possa mandar sua mensagem pra gente. Aproveita para participar, afinal nós estamos ao vivo por toda a rede mundial de computadores através da internet, não é mesmo? Estamos aí em todo o mundo, onde quer que você queira nos acessar, através do seu tablet, do seu celular, do seu computador, enfim. Não importa como, o que importa é que você vai nos ver, que você vai assistir mais uma vez esse Interview hoje noite de quinta-feira com cheiro de final de semana. A cidade já se movimenta, o final de semana já está chegando e nós estamos mais uma vez aqui trazendo informação, trazendo mais história bonita, trazendo mais coisa bacana para você. Hoje nós estamos vamos conversar com o radialista aqui de Cajazeiras, Joserlan Guedes. Você conhece o Joserlan? Se conhece só a voz, hoje vai conhecer a figura e a pessoa também por dentro, viu? Vai conhecer também a pessoa por dentro e um pouco da história, um pouco da trajetória de vida. Eu convido você a passear junto comigo pela história do Joserlan, claro, se ele nos permitir, não é isso, Joserlan? Primeiro, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à TV Diário do Sertão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canto, ao nosso Interview. Boa noite, Ada, boa noite, Cajazeiras, boa noite a todos os internautas, né, que neste momento estão aí nos assistindo pela TV Diário, né, que eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Peterson Santos, né, um companheiro, inclusive, de rádio, trabalhei junto com o Peterson também, estudamos juntos, né, na Faculdade de São Francisco. Então, é um amigo, irmão de Peterson. E você é essa figura que admiro muito, né, essa jornalista que Cajazeiras está de parabéns, né, pela potencialidade que tem, né, no seu profissionalismo. Muito obrigada, Joserlan, são seus olhos. Você é suspeito a falar, nós somos amigos, mas é igual a minha vizinha, você está falando isso porque gosta de mim, Joserlan. Bom, Joserlan, eu quero lhe perguntar se eu estou liberada para passear pela sua vida, pela sua trajetória. Vamos fazer essa viagem juntos? Vamos viajar. Estou liberada. Está liberada. Joserlan, então vamos começar lá pelo iniciozinho, pelas suas origens. Você trabalha aqui em Cajazeiras, é o radialista conhecido, acho que toda a galera que está em casa, que nos assiste através do seu computador, do seu celular, enfim, já deve ter escutado a sua voz no rádio. Verdade. Talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer a sua figura, está tendo agora, mas trabalha aqui em Cajazeiras. Quero saber se você é natural daqui, se você nasceu aqui na cidade de Cajazeiras. Eu nasci no Sítio Sossego, no município de Palmirim, eu sou cearense. Olha, né? É cearense. Sou de Palmirim e a minha infância, quer dizer, em 69, eu nasci em 69 e vim aqui para Cajazeiras em 74, né, aos 5 anos, meu pai veio para cá. E aí nós moramos nas Capoeiras, na rua João Cassimiro de Lira. Eu morava com meu pai, com minha avó na Pris Nogueira e meu pai morava na João Cassimiro de Lira. E aí estudei aqui em Cajazeiras, na escola Victor Jurema, também nas Capoeiras, no bairro da Esperança, melhor dizendo. E aí, em 74, foi que meu pai foi para Bom Jesus, né? Aliás, em 80, meu pai foi para Bom Jesus, o meu avô tinha falecido aqui em 76, e aí meu pai foi para Bom Jesus, cuidar da sua vida, já que o pai dele tinha morrido, então ele foi para lá. Nós tínhamos um comércio aqui em Cajazeiras,
Então quer dizer que a origem do seu pai é lá de Bom Jesus? Bom Jesus. E aí, meu pai do sítio, mas aí veio para Bom Jesus. E aí a gente ficou de Bom Jesus até hoje, estou lá ainda. Então, sou natural de Palmirim, mas radicalizado e, como se diz, o coração mesmo é Bom Jesus. E as raízes também estão em Cajazeiras? Né? Estão em Cajazeiras, inclusive nossa família, todas aqui, a família Tomás, Aquino, né? Nós podemos lembrar aí Crispim Sandália, que é família da gente, Chico Tomás, Vicente Guedes, né? Que é meu tio, Francisca Guedes. Temos a Fátima Aquino, né? Que é irmã de Nonato Guedes, Laura. Então toda a nossa família ainda aqui em Cajazeiras, né? E a gente tem essa raiz importante aqui em Cajazeiras e também considero Cajazeiras como minha cidade, como minha terra, até porque a minha infância, o meu primário foi aqui, né, em Cajazeiras. Então eu considero Cajazeiras também como uma cidade que me adotou. Até porque tá sempre aqui na região, não é? Eu tá sempre... sendo no Ceará, mas tá tudo ali, Palmirim, tá tudo aqui. E hoje se me pergunta, você mora em Bom Jesus? Eu estou dormindo em Bom Jesus, porque 4 horas da manhã eu saio de Bom Jesus e fico aqui até 7, quando às vezes estou na faculdade, chego em casa 11h30, meia-noite, então mais tempo que Cajazeiras, é verdade. Jocelyn, vamos buscar mais um pouquinho então Bora. dessa infância. Dizem que desde a infância que se forma uma personalidade. Então é por isso que nós aqui achamos interessante irmos buscar lá no início da sua vida. Você tem irmão, Jocelyn? Então, nós somos 6 irmãos, são 2 homens e 4 mulheres, né? Inclusive, meu irmão é pastor evangélico e professor. Tem uma irmã minha que mora em São Paulo e o restante mora lá em Bom Jesus. Mora em Bom Jesus. Todos tiveram essa mesma trajetória que você? Nasceram em Palmirim, depois vieram a Não, lá no sítio nasceu eu e minha irmã, Laurineide, e aqui em Cajazeiras nasceu Pedro, Maria de Socorro, Aparecida e Aurinês, que é que mora em São Paulo. Então foram 4 em Cajazeiras e 2 no Ceará. Você já nos disse que os primeiros passos escolares começou a estudar tudo aqui, já em Cajazeiras, quando seus pais já estavam morando aqui e tal. Me fala um pouco sobre o Jocerlan pequenininho, o aluno Jocerlan na escola, e também sobre o Jocerlan quando saía da escola. Como era que é? Muito bagunceiro? Era um aluno disciplinado? Como é que era? Traquino, né, como diz. Sempre eu fui um menino que era chamativo, né? Até na escola, até os professores, porque eu era inquieto e eu gostava de desafios, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafio. Então, desde criança, eu não tinha dificuldade muito de se relacionar. O meu relacionamento era fácil de adquirir. Comunicação sempre esteve com você. Sempre teve. Só não sabia que isso futuramente ia me puxar para a realidade da coisa, né? E aí você tem uma ideia, eu saía de casa para a escola, aqui era no Victor Jurema, né? Tinha meu amigo Ramon, na época, Damião Lima, uma turma que a gente tinha uma turminha, chamava a turminha de 5, mas eu era sempre o pivô de tudo, né? Se tinha alguma coisa que acontecesse na escola, ele dizia, foi Jocerlan, porque ele já sabia que eu era uma pessoa inquieta. Mas aí tinha também a outra coisa, que eu era uma pessoa que era comportado na questão de voltar assim para os estudos. Isso no primário, né? Porque aí depois no ginásio eu já fui mais inquieto. Depois já foi desandando. Foi desandando, aí eu já fui... Você tem uma ideia, quando eu saí daqui na época, em 82, meu caro Jarismar, que está chegando por aqui, nós tínhamos uma admissão para entrar no Dom Moisés, né? Tem que fazer a admissão. E eu lembro que quem foi a minha responsável foi Maria Luísa, né, irmã de Crispim Sandália. E eu passei de primeira, só que quando eu estava na expectativa de entrar no Dom Moisés, meu pai veio me buscar e eu vou para Bom Jesus. Aí vou estudar numa escola, na época, escola cenecista, né, que era o colégio hoje, professor Joaquim Bellini. E aí lá eu fiz da 5ª à 8ª série. Morando lá. Morando lá. E você tem uma ideia que o avanço do estudo aqui, como na época, quando eu cheguei lá, o colégio tinha sido recentemente, né, tinha sido fundado, e já me queriam botar na 6ª série, passar para a 6ª série, pela questão do grau do avanço. Mas aí não, eu fiz questão de seguir todas as etapas, né? Mas aí comecei a desandar. A coisa já estava na minha cidade, estava na minha terra, e queria ser o rei de tudo,
né? Acredito que nessa época da adolescência você devia gostar muito de Bom Jesus, mais até do que aqui de Cajazeiras. E aí você tem uma ideia, foi onde começou a minha vida, a minha história, foi lá em Bom Jesus aos 13 anos, né? Eu comecei da minha vida com 14 anos a não depender dos meus pais. Sua vida profissional? Não, a minha vida, eu digo assim, de independência, né? Porque eu colocava água de jumento, né, naquelas ancoretas para a cidade, na época não tinha abastecimento, e a gente acordava 5 horas, então tinha um jumento do ex-prefeito na época, Zusa Brito, que era, a gente pegava esse jumento, era como se fosse alugado. Aí primeiro eu tenho que botar aquelas algas para ele, abastecer toda a sua residência da sua família, e depois era liberado para que eu pudesse vender, né, aquela água. Então, eu tinha meu dinheiro todo finalzinho de semana, comprava minha roupa e ainda ajudava meus pais. E daí comecei a ter a minha independência de não estar mais pedindo a meu pai, de estar pedindo a minha mãe. Então eu já comecei a ter minha poupançazinha, né? Entregava até o dinheiro aí, no final de semana se eu ia para um local, uma coisa, ou para comprar alguma coisa, besteirinha. Na época a gente só pensava o quê? Na nossa infância era picolé, não era nem sorvete, isso que era refresco, né? Aquelas garrafas. Então, mas era um tempo bom, um tempo da inocência mesmo, não tinha essa coisa hoje de droga. Então, e aí surgiu na época lá do prefeito me convidar, do prefeito não, a Câmara de Vereadores entrou com um projeto para retransmitir o Rádio Notícias, que era da difusora Rádio Cajazeiras, tinha um programa que era com Ferreira Lima, às 18 horas. E aí pediram para que uma pessoa fosse tomar conta para segurar, botar um rádio lá e um microfone e ficar segurando. Naquele tempo não tem a tecnologia que tem hoje, né? E aí eu quero aqui fazer um registro interessante. Eu sempre tive curiosidade por rádio. Aí eu vou te dizer como. Eu com 11 anos tinha uns jogos, eu colocava 2 latas de margarina e um arame de caderno, fazia um headphone com um sabugo, né, e uma caixa de papelão e um monte de cordão. A gente ia para um campo de futebol e aí começava a fazer narrações, entrevistar aqueles meninos da nossa idade, e aí era uma coisa que gostava, né? Depois veio a questão de estar no sangue, né, da família, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu sempre ia. Tinha um locutor lá chamado Marcílio Holanda, a quem eu devo muito a esse cara. Foi a partir daí que eu hoje estou no rádio. A Marcílio, eu quero aqui fazer esse registro, quero agradecer. É uma pessoa que é professor hoje em Bom Jesus. E ele era locutor do serviço de som chamado A Voz da Cultura, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, mas disse, olha, é uma oportunidade, tu não quer não, que tu já fica aqui comigo, tu já bota um disco, um negócio, tudo só para segurar esse microfone no rádio. Terminou o programa, desliga esse botão e só isso. E aí foi acontecendo de ficar, e um dia terminou e disse, eu vou falar aqui. E aí quando eu pegou o microfone, que terminou a transmissão, aí eu disse, estamos encerrando a nossa programação aqui pela Voz da Cultura. Aí baixei todo trêmulo, né? Primeira vez, aquele som quando saiu eu fiquei... Mas aí no outro dia eu já fui de novo e fui querendo falar. E ele, rapaz, eu vi até você ter desenrolado, né? E começou. E aí foi surgindo oportunidades de ficar acompanhando ele, sorteios de brindes, Dia das Mães e tudo. E aí ele dava oportunidade, vai falar aí quem foi a mãe que ganhou e tudo. E aí eu fui tomando gosto, terminei... trabalhando nesse serviço de som, A Voz da Cultura. Inclusive, eu lembro que o pessoal chamava, vozinha de mulher e tudo, né? Porque a adolescência, você tem aquela mudança de dicção, de voz, aquele timbre de voz. Mas mesmo assim eu continuei, né, trabalhando lá nesse serviço de som. Aí já com Quer dizer que esse vozeirão não te acompanha desde a adolescência, não? Desde os 16 anos. Antes disso? Não, aí ainda estava naquela fase de formação, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho lá no serviço de som, aí eu criei uns programas, tipo um programa de rádio jornalístico, a gente fazia entrevista, inclusive o próprio deputado Vitoriano foi prestar entrevista lá na cidade, médicos da cidade, prefeito, vereadores, a gente fazia um programa aos domingos, prestando conta, a Voz da Cultura em Debate, a gente criava uns programas interessantes.
com 15 anos eu fui assessor de comunicação do prefeito. E aí foi onde começou a minha história no rádio. Assessor do prefeito na época, Zusa Brito, e que me deu essa oportunidade de trabalhar nesse serviço de som. Minha carteira foi assinada em 86, eu tinha 16 anos. Aliás, em 86, 17 anos foi assinada a minha carteira de trabalho. E aí eu prestava serviço aqui como correspondente. Aí eu fiz o carnaval 86, 87, 88 para a difusora. Trabalhei como correspondente para o Piranhas, fiz carnaval para o Piranhas. A Vale do Salgado, que era uma sucursal que tinha aqui onde é hoje o Narciso, né? Depois disso, aí surgiu já depois a Rádio Oeste. Quando eu vim, já a primeira rádio que eu trabalhei mesmo foi a Rádio Oeste. Depois, na época era o diretor Erivaldo, né? Aí me afastei de rádio, depois voltei. Mas sempre o que me espelhou foi justamente esse serviço de som que me deu gosto, né? Aí eu gostava, inclusive, de realizar festas, de apresentar comícios. Eu fui assessor de comunicação da Prefeitura de Palmirim, na época era o prefeito Luiz Alves Bola de Ouro, né? Mas eu tive uma vida também sofrida. Minha vida, se tem uma ideia, meus pais, pobres, agricultores, né? E a gente trabalhava na roça catando algodão. Eu lembro de um fato interessante. A gente estudava debaixo de um pé de joá, meu dia, né? Porque tinha que trabalhar para o sustento do meu pai. Esse episódio que você conta até mesmo trabalhando nesse serviço de som, mas eu tinha que ajudar meus pais. Lá, né? Em Bom Jesus. Lá em Bom Jesus. E aí a gente catava algodão naquele carrapiche e tudo. Trabalhei em emergência, né? De menor. O exército naquele tempo forçava a gente a pôr carro de mão, mesmo sem a gente ter uma estatura, mas tinha que aguentar aquele trabalho pesado, né? Hoje, talvez, se buscasse a questão do trabalho escravo, a gente passou essa fase, mas foi uma fase que valeu a pena, porque foi onde a gente teve moral, a nossa ética moral estava ali, o conceito da moralidade estava ali, porque ali você tinha uma ocupação, você ali estava trabalhando em família, né? Porque ali eu tinha que trabalhar, ajudava meu pai, mas foi trabalho forçado. Desculpa. Ô, Jocelyn, então você acha que atualmente essa história de a criança realmente não trabalha? Não. Por lei, não. Mas você discorda disso? Você acha que é interessante que a criança comece desde o início, que isso faz bem para a sua personalidade? Eu acho que sim, porque eu vou dizer, olha, eu estudei em escola pública todo o tempo. Eu trabalhava na roça, eu acordava às 4 da manhã, ia moer o milho para meu pai para fazer o beiju, como a gente comia mesmo. Eu levava para a roça e lá ia para a enxada, quando não era na enxada era catar algodão, estudava a prova debaixo de um pé de joá. Almoçava, eu retornava, ele dava 2 horas, quando dava 4 horas me liberava. Aí eu vinha, nunca fiquei reprovado um ano, nunca. Né? Hoje tem a facilidade que tem naquele tempo, a gente pegava um caderno, tinha que ter o controle de usar aquelas folhas, era para usar só na necessidade. Um lápis grafite era feita a ponta com a faca ou uma gilete para não fazer na lapiseira, porque não tinha como comprar outro. Né? Eu lembro que quando eu entrei aqui no colégio estadual, eu não tinha dinheiro para comprar farda. Quem me deu foi Joaquim Abreu. Eu devo também sua avó Joaquim Abreu. Então essas coisas assim me emocionam, porque foi uma vida que eu tive a infância, mas não me arrependo. Foi uma coisa que meu pai me ensinou muito, inclusive a nós, a nossos irmãos e tudo. Quando achava um dinheiro ou alguma coisa, ele dizia, olha, guarde que o dono vai aparecer. Porque achado, né, não é seu, porque você não perdeu. Porque você não perdeu. Se você achou, mas não é seu, então você não perdeu. Então, você encontrou, guarde que aparece o dono. Porque se você está alegre, mas tem por outro lado alguém que está triste. Né? Então, meu pai dava esse conceito a gente. Só queira o que é seu. Né? Quando a gente ia para uma festa, ele dizia, ande bem acompanhado. Não procure ter mais pessoas com vocês. Se vê que está numa briga, se afaste. Evite bebida. Quer dizer, ele dava esse conceito a gente. Ele dava essa aula de vida a gente. Então, o trabalho, eu acho que o trabalho dignifica o homem. Né? E aí a gente vê como hoje não pode fazer isso, que hoje a criança não pode trabalhar. A criança vai estudar, mas muitas das vezes o pai pensa que a criança está na escola, quando na realidade não está. E aí fica nessa ociosidade, vem a vulnerabilidade, e aí a sociedade sabe que o que acontece? Entra no mundo das drogas sem retorno, né?
a gente vê o que acontece. Então, eu tive uma vida sofrida, mas gostosa, né? Porque a nossa dignidade naquele tempo foi respeitada. Nós tivemos as nossas brincadeiras, eu lembro, era roda de correr, guerreiro, era aquele cair no poço, né? Brincadeira sadia. Quando a gente veio namorar mesmo, era 17 anos, mas não, era um namoro ainda sadio, já não tinha essa questão hoje do número de gravidez na adolescência como tem hoje, por não ter uma preparação. Naquele tempo tinha até, eu lembro, a Benfam fazia um trabalho com a família até para a questão do controle, né, familiar, dava aquela questão dos anticoncepcional e tudo. Hoje ninguém se alerta para isso, hoje a juventude é livre. Tudo bem, nós estamos num século avançado, estamos num mundo globalizado, onde hoje a informação, a tecnologia tem tomado conta, o conhecimento é necessário, mas tem muitas coisas que abriram mão demais. Aí vem também as questões das leis, como a lei da palmada, a lei de sei de quê, conceito tutelar, que priva, né, muitas das vezes da educação, da moral, porque aí afeta outros instintos. Então, mas aí eu tive essa vida, graças a Deus. O meu profissionalismo veio justamente pela questão da força de vontade, porque aí a gente tem que saber que todos nós temos que ter também força de vontade, dedicação. Eu sempre fiz as coisas com amor, né? Inclusive, na rádio eles me tratam de Cancão, por causa do meu blog, o Cancão Notícias. E até eu disse, vocês sabem o que é o Cancão? Eu disse, eu passei muitas vezes, né? A gente está trabalhando e aqueles Cancão magotinha coando a gente, porque a gente ia de madrugada para ir trabalhar, né? E aqueles pássaros ficavam ali, a gente chegava lá na roça muitas das vezes, já quando dava 5 horas a gente já estava lá, na lida, como diz o matuto, o nosso linguajar. Mas eu aprendi muito com meu pai, aprendi muito com minha família, o estudo nunca, meu pai deixou de custear os nossos estudos, né? Quem não quis seguir os estudos, mas foi por uma questão como diz o livre-arbítrio, você escolhe o que quer, mas pelo incentivo do pai não faltou. E aí você tem uma ideia, depois de 22 anos, estou terminando a faculdade agora, não parei, porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecimentos. Mas a vida é essa, Ada. Eu tive essa vida da minha infância, um pouco assim, eu não tive brinquedos. Hoje eu vejo as crianças com carrinhos de controle remoto. Você sabe o que era meu carrinho de brinquedo? Carrinho de controle remoto, na verdade, já está bem ultrapassado. As crianças hoje têm de 2, 3 anos, que é um tablet. Tablet, mas sabe o que era meu carrinho na época? Uma latinha de sardinha, aí abria ela, colocava 4 pneuzinhos de borracha, da sandália, cortava uma sandália e fazia, aí quebrava a latinha, ficava, aí fazia um trenzinho. Pronto, aquilo era a coisa mais bonita que tinha, era aquele carro, tinha o maior zelo, né? Então, mas o que? Aquilo era gostoso, porque era minha brincadeira de gado, meus currais de gado era osso, juntava osso com os meus amigos e aí a gente tinha os nossos currais de gado. Hoje tudo quem é que brinca mais assim? Hoje, como você diz, é tablet, é celular, tem que ter um computador no quarto de alta tecnologia, né? Questão da privacidade. Privacidade, nós não temos esse negócio de privacidade. Joserlan, a gente continua conversando daqui a pouco. Você que nos acompanha, está assistindo aí a trajetória de vida, já falamos um pouco sobre a infância. Joserlan já nos passou até os valores que os pais dele passaram para ele, a questão da honestidade. Enfim, o programa tá bacana de se ver. Fica com a gente volta daqui a pouco. Nosso intervalo comercial é rapidinho, não sai daí. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo.
Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você. Você não pode perder. Não deixe para depois. Essa é a hora de aproveitar a maior promoção de celular do mundo do Armazém Paraíba. Tem o Moto G e o Galaxy S3 por 12 de R$ 57,90 cada. O celular de 2 chips sai por R$ 59,00. E o LG L1 ou Galaxy Plus é inacreditável. Fica por 12 de R$ 19,90 cada. A força do Hulk do Armazém Paraíba. No tablet, no celular e no computador, vamos balançar geral. Petson Santos agora nas manhãs da TV Diário do Sertão. Balanço Diário. Informações, entrevistas e comentários na marca da polêmica. Balanço Diário. Links ao vivo com Souza, João Pessoa, Vale do Piancó, Patos e Cajazeiras. Balanço Diário. Um programa diferente. Estreia em julho na TV Diário do Sertão com Tini Canteão. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vieirópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. CZ Informado. Araçás FM. Agitos Play. Cofemac. Alô Sertão. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. E Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão, a sua TV online. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta com o seu interview ao vivo, exibido aqui de Cajazeiras, dos estúdios de Cajazeiras, pela sua TV online Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Deixa eu lembrar para vocês que logo após o interview, viu, a partir das 19 horas, entra no ar o Censura Livre. Sim, hoje é dia de Censura Livre. Nosso amigo Petson Santos não se encontra na cidade, está viajando, Petson Santos, mas Jarismar Pereira e J. França hoje, aliás, eles já começaram a balançar aqui os estúdios, viu?
O programa começa a ficar quente desde a hora que eles chegam já nos bastidores. Então, gente, vocês não vão perder. Hoje o presidente da Câmara de Cajazeiras, Nilson Lopes, Nilcinho, estará aqui sendo sabatinado por J. França e Jarismar Pereira, que já estão fazendo um movimento aqui pelos bastidores. Você não pode deixar de ver. Bom, mas vamos voltar ao nosso bate-papo com ele, Jocerlan Guedes, o nosso radialista, que já foi vereador, não é isso, Jocerlan? Que tem uma história política, que tem uma história com a música também, que eu ouvi falar, Jocerlan, que você vai contar pra gente também. Olha, a história do homem é comprida, a gente precisaria aí de umas 3 horas de programa, não é isso, Jocerlan? É verdade. Ele estava nos contando a história do rádio, a forma como ele sonhou com isso ainda criança, e o destino, teve uma força do destino, não é isso, Jocerlan, que te empurrou para a comunicação na verdade já estava no seu sangue desde muito cedo, mas você teve a ajuda do destino, foi empurrado aí, conseguiu assessorias, conseguiu trabalhar no rádio muito cedo e logo veio para Cajazeiras começar aí sua vida realmente como radialista, não foi isso? É verdade, inclusive agradecer a Zerinho pela oportunidade. Se eu disser uma coisa a você aqui, não sei se Jarismar sabe, mas eu bati muito as portas das emissoras de rádio aqui, a difusora, bati a porta da Alpiranhas, bati a porta da Vale na época, para trabalhar, mas era difícil, ainda tinha um sistema que, vamos dizer assim, apadrinhamentos, né? Eu era uma pessoa que não tinha a quem me apadrinhar, não tinha quem me pegar, né? E isso eu não sei, de nossa família tem essa questão de que tem que se caminhar sozinho. Nonato, Lenilson, Linaldo, né? Hoje se despontam na imprensa, mas se você buscar, justamente foram com dificuldades, com lutas, né? E assim aconteceu comigo. E aí Zerinho me deu a oportunidade de que eu pudesse trabalhar junto com o professor Erivaldo. Inclusive participei de programas tanto jornalísticos pela manhã como à tarde, a gente apresentava os programas. E aí me estabeleci na Rádio Oeste. Na época o diretor era Erivaldo, aí houve um problema, Erivaldo saiu. Quando houve a troca de diretor, na época a Arruda Sobrinho assumiu, e aí inventou de realizar um concurso, e aí eu não quis manter esse vínculo de um concurso, até porque eu tinha outro projeto também, eu já estava com outro projeto, que era a questão da política, né? E aí foi onde eu tive que também me afastar um pouco de rádio, e aí eu tive que entrar em outra coisa. Eu quero inclusive aqui agradecer a uma pessoa muito especial, a minha esposa, Miriam, né, que me deu muita força em todas as lutas, né, tanto da política como do rádio, a compreensão, né, de ter que dormir fora muitas das vezes, me ausentar de casa por dias, mas ela sempre foi compreensiva. Também a meu filho Victor Hugo, que está nesse momento também como internauta, estão lá em casa, todo mundo já no Diário do Sertão, né? Mas aí foi assim, eu tive esse problema de parar um pouco o rádio, aí teve outra fase, que foi a fase da política. A fase da política na sua vida, que também é muito forte. Aliás, eu acho que na vida do radialista, política sempre está presente. Embora ele seja político ou não, na vida do radialista, político sempre está presente. Antes de nós sabermos um pouco mais sobre a sua vida política, deixa eu mandar um abraço para a Anja Lima, para o Weniton Feliciano, para o Orlando Maia, que estão na audiência. E um recado aqui para você, cumprimentar o companheiro e amigo Jocerlan Guedes, grande revelação da escola do rádio cajazeirense e que não nega as origens da tradição da família Guedes, todos grandes jornalistas. Leia-se Nonato, Linaldo, Lenilson Guedes. Abraços fraternos, Salles Fernandes. Salles Fernandes, meu companheiro, um grande amigo, né? Salles, que inclusive o colégio lá do Bom Jesus, Joaquim Belino, né, traz o nome do pai dele, Salles, sempre tem uma afinidade com o Bom Jesus, ele sempre vai lá e, Salles, muito obrigado, e você sabe, você é o cara que mora aqui, né? Você é o cara que sempre que a gente precisa, você está junto, e quando você precisa a gente pode e faz, né, acima do possível
mas sempre estarei junto com você na luta. Deixa eu aproveitar o espaço e mandar um recado que eu fiquei de passar, né? Prometi mandar o recado do César. O César que está em São Paulo, mas é de Cachoeira dos Índios. Ele mora em São Paulo há 26 anos. Segunda-feira nós tivemos aqui no interview, Jacerlan, o vocalista da banda Bonde do Brasil, foi sucesso total. E ele disse que gosta muito da banda Bonde do Brasil, que tem 2 primos na banda, o Fernando e o Diego. E manda um abraço para toda a galera da banda Bonde do Brasil, inclusive para o vocalista Johnson, que esteve aqui com a gente. Enfim, César, o seu recado está dado, você me pediu, eu não dei o seu recado na hora do interview, na segunda-feira, quando o Johnson estava aqui ao vivo, mas eu prometi que na quinta-feira, ao vivo, darei o seu recado e estou cumprindo agora, viu? Sua mulher, minha palavra vale um tiro, ok? Então, um grande abraço para você, César, para toda a galera de Cachoeira dos Índios e para toda a galera que está aí em São Paulo com você, já que mora em São Paulo há 26 anos, o grande César. Um abraço para você, César. Jacerlan, vamos continuar aí nossa conversa. Eu queria saber, você nesse envolvimento com rádio, disse que as assessorias políticas acabaram surgindo na sua vida, até em prefeituras como Palmirim, um pouco mais distante, e essa ligação com políticos fez você entrar. Quem foi o responsável? Quem foi que te chamou? O que é que fez você se interessar, você querer virar político lá do seu município, lá em Bom Jesus? É interessante. Eu comecei, como eu disse, na comunicação do município Bom Jesus, e aí eu fazia comícios, depois fiz Palmirim e tudo, mas aí eu tinha também um vínculo com o município, eu trabalhava como assessor de imprensa da Câmara, assessor de imprensa da Prefeitura, mas tudo que tinha em Bom Jesus, Jacerlan estava no meio, né? As administrações me chamavam, se era para questão de elaboração de um projeto. Você tem uma ideia, eu tenho mais de 14 cursos de prefeitura. Eu tenho de administração interna, de prefeitura, eu tenho de controle social, eu tenho de participação de um encontro que houve internacional de institutos de previdência. Então eu tenho um vasto conhecimento porque eu fui me capacitando para isso, né? Dentro dessas administrações. E aí surgiu que houve, na época, entre o prefeito, o ex-prefeito Evandro Brito e o ex-prefeito Auremar. Na época o Evandro apoiou o Auremar ganhou, e aí houve um conflito entre os dois, e aí houve um problema. Só que, veja bem, eu trabalhei todo o tempo com o pessoal da família Brito, mas eu nunca tive assim, uma oportunidade de ser revelado como secretário, como uma coisa de primeiro escalão ou de segundo, que fizesse parte dentro da administração para dar minha contribuição. Como filho de Bom Jesus, queria também contribuir. E aí Auremar me fez um convite. Aí eu devo a Auremar em memória, mas a família de Auremar eu quero aqui, a Lourdinha, a Cristiano, a Cristina, a Breno, né? A Nedinha, sua nora. A Auremar me deu a oportunidade e me fez um convite para me ser secretário de Finanças. Ora, e aí houve um questionamento. Jacerlan, secretário de Finanças, ele vai dar conta? E aí, quando fui convidado, eu disse, olha, é uma responsabilidade grande, mas eu gosto de desafio. E aí, o primeiro ato meu foi fazer um recadastramento de todos os servidores, fazer um levantamento das finanças, junto com o contador, aí começaram, ele sabe de alguma coisa, né? E aí eu disse, olha, a situação é essa do município e nós precisamos fazer alguns ajustes. Nós vamos ter que fazer aqui, por exemplo, algumas demissões, alguns remanejamentos e alguns enxugamentos. Vamos ter que fazer isso e aquilo para deixar a prefeitura numa situação mais favorável. E aí começaram a despertar quem era a pessoa de Jacerlan. E aí contribuí com ele, né, de 98 a 2000. Mas foi aí, porque meu tio já era vereador, meu tio foi vereador, minha família, eu tenho vários tios que foram vereadores lá. Então nossa família sempre teve representantes, né? Quando era do meu pai, aliás, sempre foi da família do meu pai que teve, né? No caso Maneli, Dedé Tomás, né? Que foram vereadores naquele município. E aí surgiu, de meu tio morrer,
a oportunidade de alguém representar, né? E aí eu fui candidato porque Auremar me deu essa oportunidade e eu disse, olha, Auremar, eu como tesoureiro eu fiz, né, além de construir várias amizades, eu tinha também, antes de ser secretário, eu tinha liderança lá dentro, eu participava de associações comunitárias, eu fundei associações, eu participava de fundação de associação em outros sítios. Eu sempre tive, um relacionamento muito bom com a população do município, isso do Cacaré ao São José. E aí foi a oportunidade de que, quando eu, tesoureiro, secretário de finanças, tudo, eu disse, mas que tal se me lançar candidato? Ele tem todo o meu apoio. E eu era um homem da confiança dele também. Era uma pessoa que era, como se dizia, o braço direito dele. Então surgiu essa oportunidade. Fui eleito, inclusive, quando eu fui eleito, ele não se reelegeu, mas sempre tive o olhar do reconhecimento de que Auremar, né, foi a pessoa que me fez ser político. E aí eu fui político 12 anos. Né? E o que foi que aconteceu, Jocelyn, para você deixar de ser? É aquela questão de você ser uma pessoa que não tem condições financeiras. E eu fui presidente da Câmara e o Tribunal de Contas me imputou, ele na minha conta ele julgou irregular, por eu como presidente ter recebido, né, a mais, inclusive ele me imputou no valor de 7.200 a devolver, porque disse que eu recebia a mais. Então veja bem, eu vou explicar. O vereador, se ele ganha 2.000, o presidente lá ganha 4.000 reais. O tribunal disse que esta lei não existia e não há uma lei que ampare o presidente ganhar 100%. E aí se questiona, então, os outros ex-presidentes que passaram, que todos receberam isso, hoje os que estão. E aí veio para Cajazeiras, mas aí a justiça nem sequer deu tempo de olhar, porque eu tinha entrado junto ao tribunal uma revisão de vendo isso, junto com o meu advogado. E aí o processo ainda está andando. Você tem uma ideia que nem sequer foi julgado ainda, mas o juiz de imediato aqui meteu a caneta, já impugnou. Né? Isso foi nas últimas eleições. Nas últimas eleições. Aí você tem uma ideia, eu nem recorri. Eu digo, eu vou dar um descanso. Se você puxar hoje minha certidão no tribunal. Você não recorreu? Estava em plena época de campanha eleitoral. Eu vou dizer eleitoral, por quê. E você já havia anunciado sua pré-candidatura. Já pré-candidatura. Então, de alguma forma, você teve prejuízo, se não emocional, mas financeiro, enfim. Todo um prejuízo por ter que anular a sua Foi candidatura. Um desgosto, uma decepção. E aí onde eu digo, na política ela há alegrias, mas as decepções. Isso foi uma das decepções na política. Porque eu era reeleito novamente. Se você tem uma ideia, com 5 meses seguintes, você pode puxei uma certidão no Tribunal Superior Eleitoral, nada me impedia. Mas aqui, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, quando enviado para lá, tinha um entrave lá, né, ou alguém estava por trás, né, que aí impediu de que... Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou parar, deixar por aqui, né, 4 anos isso passa, é o tempo que eu também vou ter... Foi até uma questão de me dar uma nova vida, né. Eu estava envolvido de um jeito que também, por outro lado, estava me desligando um pouco da família, a privacidade já não existia, né? Aquela questão de você se tomar pelo poder. Mas assim, o poder nunca me fez mudar, né? O poder nunca me levou a ser aquela pessoa de humilhar alguém, não. Para mim, quando eu era vereador, presidente da Câmara, eu me tornava como uma pessoa simples, um cidadão comum. Eu nunca levei na sério que eu era aquilo. Eu nunca tratava Jocelyn como vereador, Jocelyn como presidente. Eu sempre era na maior simplicidade. Então houve essa decepção, mas aí foi um aprendizado a mais, né, de que nada você pode se confiar, e principalmente na política, que é cheia de armadilhas, né? A política, você hoje tem um amigo, amanhã ex-amigos, é assim. O amigo seu é a família em parte, porque a família ela é reduzida, a família é seu esposo, ou sua esposa, seu filho, um irmão, porque às vezes por ciclo por fora, poucos querem saber, é aquela questão da divisão, né? Às vezes quando você vai pedir um apoio, aquele apoio não existe, mas são coisas que você tem que agregar, tem que saber conversar. E eu sempre levei isso no esporte, eu sempre amei minha família em primeiro lugar.
tanta família, meus tios, minhas tias, primos, primas, né? Nunca tive raiva porque alguém não votou comigo, ao contrário, nunca persegui ninguém, não sei nem o que é isso, né? Ao contrário, meu coração sempre foi voltado para o bem-estar da sociedade de Bom Jesus. Inclusive, eu apresentei, na época, mais de 78 projetos importantes, mais de 400 requerimentos, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoas, mas aí eu pude ter a oportunidade de também pedir para a minha cidade, para o desenvolvimento do meu município, né? Como, por exemplo, cobrei a estrada de Bom Jesus a Santa Helena, que ainda hoje está esse processo, mas é um meio de desenvolver. Nós criamos lá projetos importantes, como a questão da implantação de banda de música. Sempre valorizei o professor, valorizei a saúde, porque eu acho que a saúde vai bem quando a educação anda bem também, porque sem uma educação você não tem saúde. Então, sempre busquei, quando vereador, representar muito bem a minha comunidade. E eu acho que Bom Jesus não perdeu com isso, mas aí foi 4 anos, vai passar 4 anos. Hoje estou na administração de Roberto Baiman, ao qual fui adversário político, mas ele me reconheceu como profissional, e aí me adotou, me convidou. Hoje eu faço parte do PEN, sou vice-presidente do Partido Ecológico Nacional, era do PV, hoje sou do PEN. Estou com a administração Roberto Baiman, inclusive hoje eu não tenho vínculo com a administração, mas tenho um vínculo assim com o meu site, eu atualizo o site da prefeitura, eu faço essa parceria, né, entre meu site. Você faz uma espécie de assessoria. De assessoria. Marcelão, eu tenho 2 perguntas para te fazer, as 2 ligadas à política. Pois não. Você também falou com relação à saúde e eu também peguei isso como gancho. Primeira pergunta. Você, quando fala em 4 anos, passa. Quer dizer, então, que é certo Jocerlan candidato na próxima? Vereador ou tentar alçar novos voos? E a segunda pergunta é a seguinte. Toda Cajazeiras, toda a região sabe que você passou por problemas com o alcoolismo, com o tabagismo, enfim. Você acha que esse afastamento da política, já que você teve que se afastar da política por conta dessa impugnação da sua candidatura, você acha que esse afastamento da política te ajudou nesse tratamento contra o alcoolismo, te ajudou a hoje olhar para trás e estar aí há tanto tempo sem se envolver com o alcoolismo, enfim, você acha que o afastamento da política te ajudou? Olha, a primeira pergunta com relação a se sou candidato. O que vai depender é justamente de como vamos se comportar e como disse o Jarismar. Se a ficha está limpa, então eu estou limpo com a sociedade, estou limpo com o povo, né? Então, se eu estou limpo com o povo, quem saiba, 2016 eu não possa, né, voltar novamente. Até porque eu sou cobrado, né, pelo povo. Eu ainda tenho, graças a Deus, um grande número de pessoas do Cacaré ao São José, até porque eu me envolvo em tudo. Até nas questões de Lagoa do Arroz, para liberar água, estou lá na comissão gestora, na frente, brigando. Por quê? Porque é uma coisa da população. Então, a política é no sangue, está na veia. Então, é uma coisa que é difícil de você dizer que vai deixar. Com relação Mas ainda como vereador. Como vereador, não sei, pode ser que vai depender de como vai ser desenrolado. Você nutre esse sonho de um dia chegar a ser prefeito de Bom Jesus? Pode, é o sonho de qualquer cidadão que mora na cidade, por exemplo, como Bom Jesus. Quem é que não quer, como filho de Bom Jesus, ser o maior representante daquela comunidade, ser o gestor, né? Como o Roberto bem disse, Roberto lutou, está aí. Hoje é filho de Bom Jesus e mostra que com a capacidade que tem, hoje é um dos melhores prefeitos. É filho de Bom Jesus e Bom Jesus merece, não precisa estar importando ninguém de fora. Bom Jesus tem pessoas capacitadas para isso, né? Tem gestores para isso. E tem que aprender uma coisa, é de dentro da cidade, a gente tem que valorizar os filhos da terra, os filhos de casa. A gente tem uma mania de dizer que o bom é o que é lá fora, não. Procure saber lá dentro. Hoje Bom Jesus é a terra que como Cajazeira é a terra que ensinou a Paraíba a ler, eu talvez diga que vá para Bom Jesus, que tem alguma coisa que tem a ver com Bom Jesus, pode ser que ensinou a Paraíba a ler. Lá tem talentos. Se você procurar Bom Jesus, banda de música, atores, artesãos, de tudo que você imaginar, Bom Jesus tem, né? Então eu acho que, mas poderei ser o vereador, quem sabe outra coisa. Depende, aí como se diz, deixe a vida me levar, né?
Com relação à nossa segunda pergunta. Com relação à sua segunda pergunta, eu acho que a política, com essa cessada que deu, foi bom até para me repensar a questão da vida, né? E eu realmente sou doente perante o álcool, eu tenho que revelar isso, né? Eu sou uma pessoa doente perante o álcool, eu não posso me envolver com álcool. Uma dose, para mim, ela me puxa para tomar mais 1, 2, 3, 4, e aí você, compulsivamente, você toma 1 litro, 2, então eu sou um doente perante o álcool, né? E aí tive um problema sério, dia 10 de março de 2013, né? Já tinha tido esse problema em 98, né? Quando fui secretário. Antes disso eu tive esse problema e aí Auremar me aproveitou no momento, disse, pare, agora é a vida que eu vou lhe dar essa. Você vai ser meu secretário de finanças. E aí eu passei esse tempo todinho lá com ele, 2 anos. Você deu esse voto de confiança. De confiança. Passei 2 anos na administração dele, não toquei num copo de vinho, né? Tomava só refrigerante. E tinha um outro vício também do tabagismo, né? Eu fumava 4 maços de cigarro por dia, bebia 1 litro de pinga. E aí tive um problema sério, e aí tive uma hemorragia digestiva, uma esofagite, né? Inclusive tive um problema nesse olho, hoje eu só tenho 35%, 40%, quer dizer, afetou muita coisa, e aí eu tive que parar. Parei, ergui a cabeça, fiz um pacto com Deus, e disse, olha, agora me deixar aqui porque eu vou ter uma nova vida, e depende só de me verificar, me vigiar. Se eu errar de novo, aí é porque aí eu estou nas suas mãos. E aí Deus foi realmente muito, me privilegiou nesse ponto, né? Me deu essa oportunidade. E aí, graças a Deus, rejuvenesci 10 anos, porque eu larguei o tabagismo. E aí eu dou conselho aos meus amigos. Porque assim, quando a gente está no álcool, nós somos advogados, doutores, defendemos a tudo, mas é uma coisa que vai nos estragando, vai nos matando aos poucos, tanto na ética moral, como espiritualmente, como moralmente, familiar. Quer dizer, a gente não tem, na própria sociedade você... Está te matando literalmente. Literalmente, de uma forma que quando você acorda para a coisa, já está lá no fundo do poço. Então eu saí antes, né, a corda ainda estava na metade, me puxaram, e hoje, graças a Deus, estou bem, né? Agradeço o corpo também, e a mente salvo. Salve, sadia. Agradeço também a minha esposa, que teve todo momento comigo, me apoiou, né? Sempre passou os momentos mais difíceis, mas hoje ela sabe, até ela disse que jamais pensa que possa acontecer aquele pesadelo. E eu acho que a vida é essa e que Deus me deu essa força e eu vou continuar assim. Tomando um refrigerante, uma aguinha de coco, saudável, né? Nem posso exagerar também no refrigerante. Gosto muito de uma aguinha de coco, uma aguinha natural mesmo, um cafezinho. Estou no meio da sociedade do mesmo jeito. Compartilho das mesmas festas, participo das mesmas brincadeiras. Não perdi os meus amigos, ao contrário, ganhei mais amigos, né? Verdadeiros, e aqueles às vezes que estão ali, eu estou sempre apoiando, se querem sair, eu dou uma força, quer com internamento, eu consigo. Eu busco também resgatar aqueles que estão ali, que precisa, eu estendo a mão também para que eles possam conhecer que a vida não é aquela, né? Tem outras coisas boas a se curtir. Jocelyn, infelizmente o nosso tempo de programa chegou ao fim. Eu quero dizer que é muito bacana ver essa relação com a sua saúde, principalmente, que você criou, né? Valorizou a saúde. Te desejar que Deus continue te dando muita força para que você siga firme e forte nessa caminhada. Acho que o mais bacana dessa história também é porque revelou para você o tamanho da sua fé, né? Que tem te segurado até hoje. E o melhor disso tudo é o fato de você assumir, de você falar, de você ter assumido para si mesmo o seu problema e estar tentando superar todos os dias. Isso que é uma luta diária, você está aí superando todos os dias. É uma história de superação, é um exemplo de vida, viu? Eu quero te agradecer pela sua presença, te parabenizar pelo seu esforço, te desejar muito mais sucesso, viu? Nessa sua caminhada de radialista, de político, enfim, seja lá o que você for fazer nessa vida. Eu que agradeço a você, a Pets, eu fiquei até surpreso quando soube hoje que era o entrevistado. E vou dizer, me emocionou muito porque eu amo vocês, eu amo a imprensa, eu faço jornalismo porque gosto, né? E dizer que vou continuar assim, com a cabeça erguida, vendo um mundo diferente que eu digo,
das drogas, do alcoolismo, do vício, o mundo que a gente procura agora, uma sociedade justa, uma sociedade mais compreensiva e que, né, vamos viver em paz, e que as caminhadas que vão aí surgindo, as missões que vão aparecendo, vamos cumprindo, né? E a cada tarefa, fé em Deus e tudo dá certo. É isso aí. Agradeço mais uma vez pela sua presença, pela sua atenção, pela sua disponibilidade de responder às minhas perguntas, Jocelano. Obrigado. Pela sua atenção em ter mostrado para o nosso telenauta a sua história de vida, a sua trajetória, a história dos seus pais, sua história de superação, sua história de radialismo, de política, enfim. É um homem com várias funções e nós agradecemos pela sua presença e eu agradeço principalmente a você que está aí do outro lado nos assistindo, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Muito obrigada pela sua audiência que recebeu o recado aqui da produção. Mais uma vez foi sucesso, graças a Deus. E nós estaremos juntos mais uma vez na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um interview a partir das 18 horas, com mais um entrevistado, com mais história bacana, com mais um pouco de Cajazeiras, de região, enfim, com mais um pouco de sertão para você, que esse é o intuito da nossa TV Diário do Sertão, a sua primeira TV online da Paraíba. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.